Bem, amigos, antes da gente começar e eu passar a relação de materiais que vamos precisar para a confecção do berimbau, eu quero falar para vocês um fato muito interessante sobre o berimbau. O berimbau é um instrumento musical que já acompanha a humanidade há muitos milênios. Segundo alguns estudos, existem relatos que datam da época do Egito Antigo, que foram encontrados instrumentos chamados de arcos musicais, que são semelhantes ao berimbau que nós conhecemos nos dias de hoje. Porém, o berimbau em si, ele é um instrumento que foi trazido pelos povos africanos há muito tempo atrás. Porém, relacionado à capoeira, nós não possuímos estudos nenhum que comprove a ligação do berimbau com a criação da capoeira. Mesmo porque, dentro dos relatos que nós temos, os registros mais antigos de pessoas com características de capoeiristas datam do período de mais ou menos 1800. E nesse período, principalmente na região sudeste, onde temos esses relatos, a característica dos capoeiristas, eles não utilizavam o berimbau como principal instrumento na hora da prática da capoeira. Instrumentos que acompanhavam a capoeira naquela época eram os tambores e alguns outros instrumentos. Porém, não temos registros que confirmem a utilização do berimbau no seu início. Porém, com o passar do tempo e começando a haver mais registros sobre personagens e personalidades identificadas como capoeiristas em outras regiões do país, aí nós vamos começar a verificar que a relação do capoeirista com o instrumento berimbau começa a ficar muito mais forte, principalmente nas ruas na região nordeste do país. Dizem algumas histórias que o berimbau foi trazido por comerciantes angolanos, negros já livres, para venderem suas mercadorias nos grandes mercados na região da Bahia.
E nesses mesmos mercados encontravam-se muitos capoeiristas para mostrar toda a sua habilidade, sua destreza e sua valentia, o que atraía muitos curiosos. Então, os comerciantes aproveitavam esse aglomerado de pessoas e com o seu berimbau tocavam para trazer mais clientes para suas barracas. E usando o berimbau, com os movimentos dos capoeiristas, essa união deu um casamento tão certo que o berimbau acompanha a capoeira até os dias de hoje. Porém, isso é uma história oral que se passa de geração a geração e não temos registros que corroborem essa história. Porém, é algo que se transforma até louvável, né? E até possível, mesmo porque no período por volta de 1900, no período em que a capoeira era proibida e o praticante da capoeira era considerado um criminoso perante a lei, muitos movimentos, principalmente na região do Sudeste, começaram a tentar transformar a capoeira como ginástica nacional. Por se tornar ginástica nacional, a utilização dos instrumentos musicais foi colocada de lado. Então, a intenção de transformar a capoeira como ginástica nacional, ela se daria desde que não tivesse a utilização de nenhum instrumento. E graças a duas figuras muito importantes da história da capoeira, que foi Vicente Ferreira Pastinha